assassinando, né, doendo, fazendo doer os ouvidos dessas pessoas, porque de acordo com a nossa língua, com as regras gramaticais, o verbo fazer, quando denota tempo transcorrido, ele fica sempre no singular. Então pode fazer 1 ano ou pode fazer 100 anos. E nunca fazem 100 anos. Mas como que nós vamos trabalhar isso? Através de situações do nosso dia a dia. Criar situações para que o aluno precise usar. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar, nós vamos juntos analisar o uso. Lembram lá que nós tivemos uma aula de análises linguísticas? Lembram? O que é isso? São atividades de uso, reflexão e uso. Eu vou, vamos dizer, desenvolver a minha habilidade de usar a língua usando, analisando, refletindo em cima do meu uso e usando melhor, para cada vez mais eu saber escolher as palavras, eu saber utilizar a linguagem formal ou formal de acordo com a situação, eu saber que em determinado momento eu preciso dizer sentar-me à mesa e não sentar-me na mesa, não é? Quando eu vou escrever um cartaz, eu preciso, proibindo a entrada de alguém, eu preciso saber que se eu vou generalizar, se o meu determinante estiver sem um artigo, um pronome, ele vai estar generalizando. Então eu vou dizer que é proibido entrada. Mas a partir do momento que eu uso só um artigo, faz a diferença. É proibida a entrada. E esse trabalho é feito através de atividades, né, de uso. E não só você chegar na frente e falar, de acordo com a gramática, é essa e essa e essa regra. Não é isso. A nossa atividade é em cima do texto, é em cima do discurso, é em cima de situações de uso, usando, refletindo e usando melhor. Então esse é o nosso trabalho com o ensino da língua. Agora, então lembrando que a língua não é imutável. Não é imutável, nós chegamos nas variantes. Lembram das nossas aulas de variantes linguísticas? Então a língua não tem só uma forma de ser usada. Não é privilegiada. E na nossa sociedade, a nossa norma culta ainda é privilegiada. Mas isso não significa que o outro tipo de língua, de usar a língua, é errado. Nós vivemos, crescemos, convivemos com pessoas usando a língua de uma determinada forma. E de repente chega alguém e diz assim, você usa errado a língua portuguesa. Mas o que é isso se você até hoje conseguiu comunicar? Vamos ver aqui um texto que circulou muito tempo pela internet, e nesse texto é uma receita. É lógico que existe um certo exagero, né? Mas algumas palavras realmente fazem parte do vocabulário de alguns mineiros de determinada situação. Lembrando, gente, que não é generalizando e que o texto não é nosso, está aqui exemplificando e estamos dizendo que em algumas regiões, tá? Porque depois o pessoal fala assim, professora, como nós recebemos, né, muitos e-mails dizendo que nós citamos a Bahia na época do cacetinho, mas realmente nós pesquisamos, e em Salvador fala-se cacetinho, e como nosso texto são exemplos que a gente recolhe de textos que estão inseridos em pesquisas, e esse que eu vou passar aqui tem um certo exagero, porque chega a ser uma piada, mas em algumas situações realmente o mineiro come muita letra. Então vamos ver aqui. Bom, das variantes históricas, nós temos históricas, geográficas, situacionais e socioculturais. Vamos ao nosso texto. Receita caseira, vou ler igual está aqui, tá, gente? Receita caseira mineira de moi, de repoi, nuai e oi.
Ingredientes: 5 dentes de alho, 3 colheres de óleo, 1 cabeça de repolho, 1 colher de massa de tomate, sal a gosto. Modo de fazer: casco o alho, pico o alho e soco o alho com sal. Quento o óleo na caçarola e fogo o alho socado no óleo quentinho. Pico o repolho bem fininho. Fogo o repolho junto com o alho fogado. Põe a massa de tomate e mexe com a colher para fazer um molho. Sirva com arroz e melete. Isso é bom demais da conta, sou. Olhem bem, vai tá aqui dizendo que sou eu, mas olha, eu sou mineira, eu costumo comer umas letrinhas assim, mas não é tanto assim não. Agora, realmente o mineiro, quando é i, nós falamos quando é, nós falamos i, né? Quando fala assim, casca o alho, né? E pica o alho e soca, nós não falamos e soca, a gente fala e soca, né? E o mineiro come sim umas letrinhas, a gente falou C. Então aqui é um exemplo de uma variante regional, com certo exagero, certo? Tá certo que algumas regiões, deve falar, o Maurício diz da região que ele, tem uma região que ele conhece que fala muito isso, fininho, oi, ai, né? Mas eu não conheço não, tá? Isso aqui é um exemplo e bem exagerado. Mas para deixar bem claro para vocês que regiões diferentes falam a língua portuguesa de uma forma diferente. E que até mesmo dentro do próprio estado, como Minas Gerais é um estado muito grande, existem várias formas de falar, né, a mesma coisa de forma diferente, né? Alho e ai. É a mesma coisa? Vocês deixaram de entender a receita? Ninguém deixou de entender. Mas essas pessoas usam uma variante diferente da nossa. Deixaram de falar a língua portuguesa? Não. Aí vocês falam assim, professora, é errado eles falarem desse jeito? Isso é uma variante regional. A região, a situação dele, usa essa forma de falar. Ele cresceu assim e ele fala assim. Mas o que cabe à escola é justamente não condenar esses falantes. Não dizer que esta língua está errada. Esta é uma forma de se falar a língua portuguesa daquela região, mas existe a norma culta que deve ser trabalhada na escola, certo? Então a variante regional é aquela que de região para região diferencia. Existem várias palavras diferentes da região sul, da região norte, sudeste, centro-oeste, e nós temos a variante situacional. É o que nós comentamos no começo da aula, saber adequar a nossa fala à situação. Na nossa casa, falamos sem preocupar se estamos falando para mim fazer, em vez de para eu fazer, se estamos falando fazem 100 anos, no lugar de faz 100 anos. Quer dizer, é um local que nós estamos utilizando essa forma mais liberal, sem preocupação, porque a situação permite. Né? Você fala assim, mãe, dá aqui isso aí. Né? Em vez de falar, mãe, dê-me isso aí. Por quê? Porque você está com sua mãe, uma situação bem informal. Já quando nós estamos longe, num lugar público, você não vai chegar para um garçom num restaurante elegante e dizer assim, dá aqui isso aí. Você vai falar, dê-me o palito, por favor, né? Ou traga-me o palito. Você vai utilizar a norma culta. Então, de situação para situação, quando você está namorando, você usa palavras só de vocês, né? Vocês usam palavras só de vocês. Muitas vezes quem está fora se escutar nem entende, porque vocês criam um vocabulário seu.